Jesus possa nos envolver a todos e possamos agradecer do fundo dos nossos corações aos mensageiros do alto que vêm até nós, aos nossos anjos guardiões que nos tutelam, que nos amparam e que esperam sempre de nós o melhor que nós possamos fazer. Nesta noite, reunidos para conversarmos acerca da segunda parte do Livro dos Médiuns, sobre o capítulo 8, sobre o laboratório do mundo invisível, pela necessidade que naturalmente Kardec percebeu. Se o Livro dos Espíritos está perfeitamente estruturado e que nos dá um apanhado geral sobre Deus, sobre os espíritos, sobre as leis morais, sobre as consequências depois da nossa desencarnação, por outro lado, não apresentou formas como acontecia esse intercâmbio, como nós mantínhamos, como os médicos percebiam isso, quais as dificuldades, quais as possibilidades, e por perceber essa necessidade, porque sempre existiu a mediunidade, desde que existia que homens passamos a encarnar, naturalmente os espíritos tiveram a possibilidade de se comunicar. Mas isso nunca foi muito bem organizado. Acontecia e as pessoas compreendiam ou não e vivenciavam da melhor forma. Mas com a estrutura da doutrina dos espíritos, Kardec naturalmente percebeu a importância daqueles médicos, aqueles que se colocavam no intercâmbio com a espiritualidade de forma consciente do que estavam fazendo, pudesse ter uma compreensão mais detalhada de como essas coisas aconteciam, como esse fenômeno se passava. E é assim que nós vemos nos diferentes capítulos dessa obra esclarecimentos sobre os diferentes tipos de mediunidades, sobre as possibilidades de comunicação com os espíritos, de como nós podemos ser influenciados, ainda mesmo aqueles que não ostensivamente médicos. E neste capítulo nós vamos ver uma peculiaridade, uma coisa que certamente qualquer um de nós que já tenha visto um espírito em alguma oportunidade, e eu acho que a maioria já teve oportunidade, nem que tenha sido uma vez, perceber que eles se apresentam de uma forma, da mesma forma, da forma que aqui estavam. Então, se eles tinham uma roupa de preferência, geralmente a gente vê com a roupa, com o tipo de roupa que usavam. Alguns chegam a usar óculos e outros apetrechos que usavam quando encarnados, e isso era uma coisa que não incomodava a quem não tinha curiosidade, a quem não estava com o propósito de estudar. Mas, evidentemente, Kardec, elaborando esse conjunto de obras para que nós pudéssemos ter uma base sólida, ele sim tinha curiosidade científica e entender por quê, como poderia acontecer. E nesse capítulo ele começa investigando acerca de um assunto que uma senhora doente recebeu a visita de um espírito que não estava desencarnado, o corpo desta pessoa estava adormecido e este espírito veio visitá-la. E nessa visita ele trouxe uma caixinha, que era uma caixinha de rapé. Não sei se os mais jovens talvez não saibam que seja isso, mas era uma caixinha onde as pessoas, pelo menos da época que eu era criança, usavam uma caixinha, muitas delas, que colocava fumo úmido dentro e abriam essa caixinha, cheiravam e espirravam. Eu não sei o que eles achavam de espirrar tanto, mas gostavam de espirrar e faziam assim, muitas pessoas. Então, essa caixinha, esse espírito apareceu com a caixinha e, naturalmente, esse caso foi relatado para Kardec, que passou a questionar o espírito de São Luís sobre como isso era possível. Qual era a razão desse espírito, ainda que estivesse apenas dormindo, ele aparecer com essa caixinha? Como era possível essa caixinha aparecer? Ele tinha uma ideia. Kardec, quando questionou o espírito, ele tinha uma ideia já concebida de que seria tipo um duplo etérico. Que todas as coisas que existissem
nesse mundo material que nós estamos, teria um exemplar. Por exemplo, esse livro, que é o livro dos médicos que eu estou, ele imaginava que ele tivesse uma cópia no plano espiritual. E que assim, tudo que nós precisávamos fazer era pegar essa cópia e apresentar. E no questionamento, quem lê as obras de Kardec sabe como ele costuma, ele vai se aprofundando, ele vai questionando e repetindo, até que saia tudo que é possível sair da resposta do Espírito. E ele questiona sobre se era isso. Não é isso. Então ele torna a questionar para saber por que é. Então, se não é, como isso acontece? E os Espíritos diz, é uma aparência. Ele é aparência. Mas aparência é uma coisa que não é real. É uma coisa que só faz de conta, é uma ilusão. E os Espíritos tornam a dizer que não, que a caixa é real, porém não material de acordo com os nossos padrões de materialidade. E ele vai gradativamente se conduzindo por este caminho, pergunta se abrisse essa caixinha, teria alguma coisa dentro? Teria alguma coisa dentro, certamente. Se a pessoa cheirasse, espirraria. Aí ele pergunta, teria a mesma sensação que tem quem está na Terra e quem utiliza essa caixinha? Aí ele diz, não seria a mesma sensação. Por que não seria a mesma sensação, então? Porque tudo que existe, qualquer de nós que esteja um pouquinho lembrados, nós vamos saber, de acordo com o livro dos Espíritos, que existem dois elementos no universo. O elemento espiritual e o elemento material. Tudo que existe, seja aqui no nosso plano ou no plano espiritual, está formado a partir destes elementos. Então, o que acontece no nosso mundo material, essa matéria é densa, é pesada, é compacta. No plano espiritual, que ela provém da mesma matéria, é diferente a situação. Porque tudo, de acordo com o que nós vamos ver muito mais tarde na Gênese, naturalmente depois de eu elaborar esse livro, a Gênese foi o último livro lançado, ele já tinha percebido a necessidade de explicar o fluido cósmico. E explicando o fluido cósmico, explicando a matéria do fluido cósmico, passa a nos explicar que tudo que existe é formado a partir desta matéria. A exemplo do que na Terra nós vamos para um laboratório, pegamos átomos e misturamos e fazemos algumas substâncias. No plano espiritual também tem esta formação das diferentes coisas que se necessitam, porém não manipulados necessariamente no laboratório. A vontade, a determinação do Espírito em criar o que é necessário faz com que esses objetos passem a existir. Podemos pensar, mas então esse Espírito tinha um conhecimento, esse Espírito que na hora que apareceu aquela senhora estava encarnado, apenas estava dormindo, e o seu corpo fez essa visita. Será que ele tinha um conhecimento profundo, a ponto de conhecer e de saber manipular esses fluidos para fazer essa caixinha? Pode ser que não. Mas a simples vontade faz com que, da mesma forma, se nesse instante eu desencarnar, eu não vou me apresentar no plano espiritual, possivelmente com a roupa que eu estou, porque é o mais prático, é o que está na minha mente. Então, assim acontecerá. Nos lembramos agora de como se questionavam, como os padres questionavam, na época da Inquisição, questionavam Joana d'Arc, querendo colocar ela numa situação difícil. Ele perguntava para ela se seus espíritos, se nós vamos nos lembrar, se já lemos a história de Joana d'Arc, que ela tinha um contato mais próximo com 3 espíritos que estavam sempre se apresentando para ela e dando instruções e orientações. Então, esses padres que conduziam à época a Inquisição
ter material para cobrir os seus corpos? Talvez ela não tivesse a resposta precisa, mas a intenção era uma intenção malévola e ela teve naturalmente a capacidade de conduzir-se da melhor forma possível, colocando-se com presença de espírito. E na verdade, sempre que nós vemos entidades, nós vemos vestidos. Então, no livro No Invisível diz que, não tenho certeza se é No Invisível, porque No Invisível tem de Leon Denis, que o nome é só uma diferença, e na outra obra, que fala também no plano invisível, mas é pela mesma médium que escreveu o livro que fala sobre os suicidas, ela conta no capítulo do livro dela justamente isso, que toda vez que ela era desdobrada e ia para o plano espiritual, Dona Ivone percebia os espíritos exatamente nas mesmas condições que eram com encarnados. Alguns, aqueles mais evoluídos, usavam roupas, geralmente batas e roupas longas, e os outros, aqueles que ainda estavam mais apegados ao plano material ou que tinham necessidade de fazer uma alusão à época que estavam presentes, porque de algumas vezes eles utilizam a roupa da época que estavam encarnados justamente para mostrar a época em que viveram. Por última vez, é exemplo de Emmanuel, né, que se apresenta não como a última encarnação, pelo menos, que nós temos conhecimento na Terra. Ele se apresenta como Públio, porque é uma figura que para ele é muito importante, pelo fato que foi a oportunidade que ele teve, a primeira vez que ele teve um contato mais próximo com Jesus, e foi o que fez com que ele despertasse para conseguir justamente se tornar o que nós conhecemos hoje, trazer para nós todas essas informações que nós temos. Sim, o livro de Dona Ivone, eu me lembrei dela assando o Invisível, e o de Leon é No Invisível, e os dois têm capítulos que falam exatamente sobre isso. Como os espíritos se conduzem, como eles formam esses objetos. Bem mais tarde, nós vamos ver nas obras, através de Chico, nas obras de André Luiz, que André Luiz passa a narrar coisas que, para quem não conhecia ainda o livro dos médiuns, talvez ache fantásticas, inacreditáveis, porque tem as mais diferentes situações que nós vivenciamos no plano espiritual. Ele narra, como sendo, por exemplo, no livro Nosso Lar, narra da cidade construída, da fortaleza e da muralha que é construída no nosso lar para proteger aqueles que estavam albergados no nosso lar, que estavam sob a tutela, sob a proteção daqueles mensageiros, pudessem ter a tranquilidade necessária para aprender e se desenvolver naquele plano. Nós bem sabemos que no plano espiritual, quando André Luiz adentrou nesse plano, ele adentrou como um suicida indireto, porém ele não tinha consciência disso, porque era um homem voltado para as coisas da matéria, simplesmente. O mundo, ele não questionava qualquer coisa sobre o plano espiritual. Dizia-se católico, mas na verdade apenas batizado. Ele não tinha maior vontade de se ligar, de descobrir, de entender como era ou se existia algo. Ele não se incomodava com isso. E não se incomodando com isso, ele cometeu excessos que levou ele ao desencarne prematuro. Ele poderia ter ficado mais tempo na Terra se tivesse se conduzido de uma forma adequada, cuidando do seu corpo físico, como é dever de cada um de nós. Cuidar da melhor forma possível do instrumento que temos. Então, como ele não cuidou, ele foi para o plano espiritual e a sua mente, ainda que conscientemente ele não soubesse que tinha se comportado mal, mas nós temos as leis divinas gravadas em nossa consciência e naturalmente algo nos diz intimamente quando nós não estamos corretos. As nossas vibrações naturalmente nos impulsionam para o lugar dos nossos pensamentos, dos nossos desejos
do que nós produzimos. E assim ele ficou numa área das zonas umbralinas, onde ele sentia todas as agonias: fome, sede a tal ponto de beber lama. Como então teria lama no plano espiritual? Como poderia ser isso? Como alguém que desencarnou, que deixou seu corpo físico na sepultura, pode sentir fome, pode sentir sede? Nós precisamos nos lembrar que nós temos um perispírito. O perispírito é formado da matéria que existe no planeta que nós estivermos habitando. Esse perispírito não é algo que não existe, é algo que existe, é real. Nós não estamos vendo os que por aqui estiverem simplesmente pela questão do nosso alcance visual. Então, é por essa razão que só médios em situações ou que o espírito realmente se esforça por se apresentar, e aí qualquer pessoa pode ver, ou aquele que tenha realmente a capacidade de ver o plano espiritual, ainda assim. Não é tempo integral, porque nós podemos compreender como seria difícil se nós o tempo todo estivéssemos nesse intercâmbio de estar vendo o plano espiritual, teríamos muitas dificuldades, sem sombra de dúvida. Mas esse perispírito é real. Em sendo real, estando sem ter acesso às coisas que ele julga necessário, ele percebia a roupa toda rasgada, toda destruída, porque afinal já fazia 8 anos que ele estava no plano espiritual. 8 anos que ele estava ali naquela situação, 8 anos que sua mãe orava por ele, para que ele acordasse daquela situação, despertasse, e que os mensageiros de nosso lar iam até ele, tentando proporcionar a oportunidade de resgate. E foi justamente no dia que ele sentiu uma sede tão terrível, que ele se abaixou para tomar a lama, que ele se sentiu, caiu todo orgulho, caiu todo terror. Ele rogou a Deus ainda que ele não rogou ajuda, ainda que ele não tivesse essa fé ou essa crença, mas ele rogou ajuda. E imediatamente, porque já era muito tempo que eles tentavam, ele foi resgatado. No momento que ele abriu o coração, que ele aceitou essa possibilidade. Assim acontece conosco. No plano material ou no plano espiritual, todo instante, nós temos os espíritos que nos amam, e aqueles que não nos amam também podem ter contato conosco. Nós vamos estabelecer esse contato com aqueles de nossa preferência, naturalmente. Então, André Luiz, resgatado, foi numa maca, porque ele estava em péssima condição, e foi atravessando aquele caminho desolador, até que passou a melhorar aquela aparência daquele lugar e chegou aos portões de nosso lar. Tanto o lugar onde André Luiz estava, era nas zonas umbralinas, como o nosso lar, enquanto a colônia, é também nas zonas umbralinas. Como então vamos explicar que é tão terrível o lugar que André Luiz está, e que, em comparação com isso, nosso lar é maravilhoso, é perfeito, porque há cuidados, a proteção, a higiene, a alimentação para os que precisam, a remédio para quem precisa, e a beleza do lugar é completamente diversa, na mesma área. Ou seja, todos eles estão na psicosfera da Terra, estão por aqui, bem perto de nós. Simplesmente a criação mental dos espíritos que vão para uma parte ou para outra. Ao desencarnarmos, nós não vamos para um lugar diferente do que nós cultivamos. Então, o que nós cultivamos, claro que nós não vamos ficar pensando, mas são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos que naturalmente faz com que nós nos identifiquemos. Então, aquela paisagem horrível, aquelas árvores retorcidas e ressequidas, a falta d'água, total miséria, a situação de falta de higiene, de tudo que há de mais terrível,
que André Luiz enfrentava era formado pela mente daqueles espíritos perturbados que ali se encontravam. Nosso lar, naturalmente, foi construído por mentes que desejam e que operam no bem. Trabalham o tempo inteiro no bem, para que ele possa atender o maior número possível de seres. Tanto os que chegam no plano espiritual, como nós que aqui estamos, porque o intercâmbio é permanente. Mas esta matéria utilizada, que vindo, por exemplo, algo é formado na Terra, uma particularidade que aconteceu há muitas décadas atrás. Eu era criança, estava brincando com meu irmãozinho e meu primo. Então, bateu a porta, a gente levantou a vista, apareceu um tio com o cavalo, segurando as rédeas do cavalo. Tudo bem, só que o meu tio tinha falecido há uma semana. Então, aquilo deixou a gente paralisado. E depois, quando passou o susto, eu fiquei pensando, o cavalo não morreu. Então, essa explicação só vem ter bem mais tarde com a leitura das obras espíritas. Justamente, o cavalo não morreu, quem tinha morrido era meu tio. Só que ele sempre se apresentava para onde ele fosse, ele vinha do sítio, então ele passava sempre com o cavalo. Então, não sei se ele sabia na época se tinha morrido ou se não tinha. O fato é que, como ele fazia regularmente, ele chegou com o cavalo, com as rédeas, com tudo, e só sumiu quando nós tivemos um impacto. Então, ele sumiu da nossa vista, porque eram 3 crianças e ficou tudo apavorado, que a gente naturalmente. Então, a doutrina traz para nós esse conhecimento. O cavalo não precisava falecer, não precisava ter um duplo do outro lado, simplesmente, para ele, instantaneamente, estava formado. Se nós vamos ver Memórias do Suicida, aqueles 4 senhores que ficam mais juntos e que faz toda a história, o desenrolar da história é a respeito deles, tinha um que não largava o fraque, de jeito nenhum, era sempre todo roto. Inclusive, quando ele foi resgatado, chegou na colônia espiritual para ser atendido, na colônia que foi fundada por Maria de Nazaré, e onde ele foi ser acolhido no lar de Maria, ele não aceitou as vestes que os trabalhadores operosos desta casa tinham produzido para todos os doentes. Para ele exigiu o fraque. E os irmãos fizeram o fraque. Porque, para atender aquela necessidade, ainda voltado para a matéria, ainda voltado para o orgulho, para a importância daquele ato. E para a gente ver também como esses espíritos são dedicados e amorosos, até mesmo, muitas vezes, no nosso comportamento completamente inadequado. Então, nós sabemos, graças às luzes do Evangelho, que nós somos co-criadores. Deus criou tudo que existe e nos deu a possibilidade de ser co-criadores. E nós criamos. O tempo todo nós criamos. Temos uma coisa a nosso favor: as nossas criações não são muito consistentes, porque nós pensamos milhares de coisas, então elas não são muito consistentes e deixam de existir. Elas se fixam a partir do momento que nós passamos a ter repetição de pensamentos. Vemos a sabedoria divina, né? Porque do jeito que a gente tem uns pensamentos muitas vezes desencontrados, e coisas que não são muito boas, nem para a gente, nem para os que estão à nossa volta. Imagine se tudo que a gente pensasse se materializasse e ficasse à nossa volta o tempo todo. Seria muito prejudicial. Se nós já vemos um número imenso de pessoas mentalmente perturbadas, adoecidas, sofrendo, porque naturalmente isso tem um peso. Essas criações mentais, essa vida das ondas umbralinas também é alimentada por nós, porque nós vibramos negativamente, pensamos coisas ruins, vemos programas muitas vezes que não traz nada de útil, nada de bom, e quando a gente vê esses programas, geralmente a gente tem pensamentos de tomar partidos e de ainda mais incitar o ódio, de ainda mais
fazer comentários que pesam. A gente pensa que não é nada, mas na verdade pesa na nossa casa, no lar que nós estamos, pesa fora do nosso lar, se conectando com as vibrações de igual teor. Então é dessa maneira que é formada as zonas inferiores. De forma contrária, as zonas onde há tranquilidade, amor, trabalho, dedicação, são formadas pelo contínuo pensamento, emanando um contínuo pensamento de amor, de respeito, de desejo do bem, de praticar o que for melhor para que cada um possa alcançar a paz e o equilíbrio necessário. Não são coisas miraculosas, não são coisas absurdas, são coisas que nós não conhecemos a fundo. Claro que muitas pessoas já conhecem, pela dedicação aos estudos. De forma geral, a maioria de nós não tem um conhecimento mais detalhado do mundo dos espíritos, mas é algo completamente possível, principalmente para nós que estamos na doutrina dos espíritos, que estudamos a doutrina ou que temos simpatia pela doutrina dos espíritos. Nós podemos buscar esse aprofundamento para compreender o teor de responsabilidade que nós temos na situação dos lugares por onde nós vamos, da forma que nós estamos colaborando para a harmonia do planeta ou para a degradação do planeta. Isso também nós podemos ou não estar colaborando positivamente ou negativamente. A partir desse conhecimento, desse entendimento que é matéria, que é formado e que é formado pela vontade dos espíritos ou pela nossa vontade, sendo que a nossa vontade é frágil. E muitas vezes nós nos deixamos, muitas vezes, dado as nossas tendências, nós somos influenciados por espíritos que, desejosos de manter seus vícios, de manter ligação com o que eles tinham na Terra, porque nós precisamos compreender uma coisa com relação a essa matéria. A matéria aqui é densa, é mais pesada, é mais compacta. No plano espiritual é mais sutil. Então, aqui nós podemos formar substâncias novas a partir dos fluidos que existem e lá também. Porém, o grau de compensação no plano espiritual está de acordo com o nível do perispírito que está utilizando aquela substância, aquela matéria, o que ele precisava. Então, se é um espírito muito voltado para os interesses da Terra, muito preso às paixões que ele cultivar, seja qual for o desalinho, pode ser na área alimentar, pode ser na área alcoólica, pode ser na área de outras drogas, pode ser a nível sexual, não importa qual é a área que nós comentamos, o desregramento, o excesso, a arbitrariedade. Em qual for a área, nós vamos estar conectando com mentes que conservam os mesmos desejos, porque têm o mesmo desequilíbrio que nós, e que agora, no plano espiritual, apesar de estar em lugares muitas vezes de devassidão, não conseguem sentir o prazer, a forma, a sensação que sentiam quando na matéria. Pelo simples motivo de que, sendo diferente essa matéria, sendo uma muito mais sutil e a outra muito mais grosseira, eles não conseguem sentir as sensações que sentiam encarnados, mas querem sentir. E o que fazem? Se aproximam de nós. Então chegam junto, começam a analisar, muitas vezes entre os companheiros que já eram encarnados. Chegam por perto e sondam se não nos conhecem. Percebem quais são as nossas tendências. Se é para o excesso alimentar, se é para o excesso alcoólico, se é para outras drogas, se é para o sexo viciado, qual é a área. E percebendo, simplesmente sopram fora. Simplesmente. Não é que a carne seja fraca, é simplesmente um soprozinho. Começa. Você vai beber, vamos sair.
Ou você vai para tal ou qual lugar. Você vai se encontrar com mulheres ou com homens. Começa a criar na nossa mente esses quadros que vai estimulando e que a gente, por estar condizente com o que nós também ou praticávamos, ou ainda gostaríamos de praticar, porque tem um ponto a ser observado também. Muitas vezes, nós estamos nessa encarnação com um propósito de não cometer as mesmas coisas que nós cometíamos na encarnação passada, nas outras. Então, nós chegamos aqui cheios de vontade. À medida que nós vamos tendo contato com essas pessoas que muitas vezes conviveram conosco, ou com as mesmas situações, vai nos dando uma certa reminiscência, um certo desejo, ainda que não seja consciente disso, né? Que a gente não vai lembrar da vida passada. A maioria de nós não vamos nos lembrar. Mas, se aqueles irmãos que estão ao nosso lado percebem e se estão interessados em que nós cometamos isso, muito embora o nosso protetor esteja dizendo, não é por aí, lembra do que prometeu, vai para tal lugar, vai fazer tal trabalho, que é para tirar desse caminho, mas a gente faz o quê? A gente vai para o que a gente já está habituado. Porque para fazer um novo hábito vai dar trabalho, tem que ter persistência, muita persistência. Então, como a gente já está arrastado há muitas encarnações para aquele lado, a gente vai embora. E muitas vezes, se já tem um conhecimento, se já tem alguma coisa, os espíritos procuram de novo, né? No nosso caso, que é daqui, claro que irmãos de outras religiões também têm, porque quando nós dormimos, não importa se é espírita, católico, ateu, somos, no plano espiritual, a gente vai para onde se interessa. Mas, inicialmente, o nosso protetor vem para nos ajudar, se nós estamos com alguma dificuldade, para nos levar para algum lugar que possa nos orientar a manter e persistir no bem. Ou seja, se a gente não vai, é porque a gente faltou vontade e disciplina, não porque não foi avisado. Do mesmo jeito que os amiguinhos estão, vamos beber, vamos pegar todas as mulheres ou todos os homens, isso não tem importância. Os mentores estão dizendo, você já sabe onde é que isso vai dar, você já sabe que isso vai complicar a sua vida, de novo você vai cair. Mas o fato é que quando serve, quem se aproveita muito mais, são os espíritos que assim se comprazem. Porque eles sugam, mente a mente, eles sugam as sensações que aquela pessoa que está na matéria está sentindo. Então a pessoa sente muito pouco comparado com tudo que eles retiram. Tudo que eles retiram daquela pessoa que está naquela energia, seja bebida, seja sexo, seja qual for, eles sugam essas energias. E claro, à medida que eles sugam essas energias, sugam os vapores que deixam, né, através da bebida, ou seja, do sexo, as energias do sexo, seja qual for, os prazeres da mesa, os alimentos também excessivos, eles sugam. Por isso, aquele que está materialmente nunca está satisfeito. Ele sempre vai querer mais, e quanto mais ele vai, mais ele quer mais, porque na verdade todos querem. E se eu achar aqui uma fontezinha fácil, vou deixando fluir. Então, a possibilidade que a doutrina traz para nós é justamente essa, de nos mostrar a responsabilidade que nós temos diante do que nos está sendo exposto, diante do que os livros falam, diante do que os espíritos trazem para nós, o conhecimento que vai passando para cada um de nós. Porque mesmo que eu não leia, mas eu estou nas palestras públicas, eu acesso o YouTube, eu acesso as redes sociais, então eu escuto alguma coisa e alguma coisa vai ficando, ainda que eu não resiste muito bem isso, mas vai ficando. E à medida que vai ficando essas informações, é importante que nós possamos transformar a nossa vivência. Porque todo material espírita, todos os livros que nos são fornecidos, tudo que os leitores trazem para nós, naturalmente é com o objetivo que nós possamos conhecer. Jesus nos dizia, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É
naturalmente no sentimento, na fé, raciocinar sobre isso, colocar na nossa mente, ponderar sobre a situação e passar então a perceber se aquilo faz sentido para nós ou se não faz. Se faz sentido, que possamos dedicar algum tempo nosso a essa transformação, ao desejo de trabalhar sempre de uma forma muito mais produtiva com a oportunidade que nós estamos tendo nesse instante. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mesmo que não fosse nos festejos juninos, que não tem nada de mais, claro, depende da intenção que se vai, não é? O fato de ir para um festejo que vai nos dificultar o caminho, é a forma como nós vamos. Aliás, poderia ser até para casas espíritas que nós estamos indo. Qual é o meu desejo ao ir para a casa espírita? Imaginamos que seja o desejo de aprender, de crescer, de desenvolver, de estar em contato mais próximo com a espiritualidade, essas vibrações. Mas se fosse um desejo malévolo, o nosso corpo físico estaria aqui, mas a nossa conexão estaria com o desejo malévolo. Porque o principal ponto é exatamente o que nós estamos pensando. Não vamos achar que com isso, não vamos ser ingênuos, naturalmente, de pensar que pelo fato, então, de ser o pensamento, eu possa, na condição evolutiva que eu estou hoje, me envolver em qualquer tipo de situação. Qualquer um de nós que se envolver com situação que nós temos um arrastamento, podemos ter certeza que a queda é certa. Porque não estamos ainda no patamar evolutivo que nos garanta que nós vamos nos envolver com situações da nossa fragilidade e que vamos nos manter em coluna, que não vamos ser atingidos, que não vamos ser abalados. Não entende? Jesus estava com todo lugar, em toda situação, com qualquer tipo de espíritos encarnados ou desencarnados, de qualquer situação. Problema algum. Na Terra, muitas pessoas fazem isso. Estão nos maiores antros, amparando, acolhendo, socorrendo. Cada um compreende a situação que se encontra. Não adianta achar que isso é uma coisa para quem é fraco. Porque nós nem sempre conhecemos os arrastamentos que nós temos. Mas os espíritos conhecem perfeitamente. Tanto porque muitos deles sabem da nossa encarnação passada, porque estiveram conosco, como porque nós vibramos. Temos quadrinhos à nossa volta com os nossos pensamentos. Isso é sempre muito bom. Quando a gente pensa uma coisa que não deve, meu Deus. Fecha os olhos, eu mesmo fechando os olhos, vou ver a situação do que nós pensamos, das coisas que nós formulamos na nossa mente. Claro, hoje, buscando essa educação, buscando esse estar presente, não deixar correr frouxo, estar presente para eu saber o que eu estou fazendo materialmente, que é visto, para eu saber o que eu estou pensando, que isso só eu e alguns que estão à volta podem saber, e o que eu estou sentindo. É importantíssimo que nós façamos isso. Porque quando a gente faz isso, a gente vai perceber que eu posso estar falando das coisas mais lindas. Mas se eu estiver sentindo outra coisa, as paisagens que vão ficando à minha volta vão ser de acordo com esses sentimentos e com essas vibrações. Não tem como eu enganar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus desejos. Eu posso conduzir a minha fala de acordo com o pensamento que nós elaboramos e o que pretendemos falar, o que pretendemos dizer. Mas as nossas emoções são detectadas. Então não adianta a gente enganar, a gente não quer enganar ninguém, mas não adianta a gente enganar a nós mesmos por conta disso. Porque então a gente vem para aqui, mas a gente sai daqui sem sensação nenhuma de leveza, de bem-estar, de harmonia. É preciso que haja esse entendimento, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente se conhece. E conhecendo a verdade sobre nós mesmos,
nos libertaremos, porque seremos senhores das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, e assim viveremos muito melhor. Agradeço a todos. Que Deus nos abençoe agora e sempre.